E depois de 2 anos de espera e 2 semanas de debates climáticos, chegou ao fim a COP30, que colocou a Amazônia no centro das discussões ambientais e reuniu lideranças mundiais, organizações sociais e diversos movimentos. Ao longo dos dias, a COP apresentou propostas voltadas à transição justa, à proteção ambiental e ao fortalecimento de economias sustentáveis na região, além de anúncios de programas voltados à Amazônia. Por outro lado, o documento final deixou de fora um roteiro definitivo para abandonar o uso de combustíveis fósseis, que são o principal vilão do aquecimento global, e também não trouxe nenhuma definição clara sobre os recursos que os países ricos devem destinar ao financiamento da transição energética. A gente recebe agora aqui no estúdio a Adriele Faria, repórter da Redação Terra, que acompanhou de perto a COP30 e traz um balanço para a gente. Aliás, o Terra fez uma super cobertura da COP, a gente tinha 6 repórteres em loco. Se você não acompanhou, tudo bem, é só entrar em terra.com.br/planeta, tá tudo por lá, e também nos nossos perfis, no Instagram, no Terra Brasil no Instagram, no TikTok, é só acompanhar, tá tudo por lá. Adriele, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Paulinha. Houve vários pontos que não avançaram no documento final da COP, né? Isso gerou algum tipo de frustração? Você fez uma reportagem ali com os cientistas, né? Eles ficaram um pouco satisfeitos, as expectativas estavam muito altas e no final ficou tudo um final meio melancólico, frustrante mesmo? Então, Paulinha, eu acho que a COP30 ela deixou pra gente um sentimento de divisão, sabe? A gente conversou com alguns especialistas ali já no final da conferência e de um lado eles estavam muito felizes porque a gente conseguiu trazer uma COP para a Amazônia pela primeira vez, o que é incrível, porque, né, para quem não sabe, a COP ela começou a ser discutida durante a Rio 92. Então, lá na Rio 92 foi quando, né, algumas delegações trouxeram a ideia de fazer uma conferência das partes que falasse só sobre mudanças climáticas. Então, eu acho que, assim, ter uma COP na Amazônia muitos anos depois, né, mais de 30 anos depois, enfim, é algo muito significativo, tendo em vista que começou pelo Brasil. Então, eu acho que a COP em Belém, ela deixou um sentimento de quero mais, né, que é justamente essa questão do mapa do caminho, dos combustíveis fósseis, mas, ao mesmo tempo, ela avançou em muitas questões, porque pela primeira vez, por exemplo, você teve um recorde de povos indígenas indo a uma COP. Se eu não me engano, o último balanço feito pela pasta, né, dos povos originários foram 5.000 indígenas. Então, assim, a última vez que algo tinha acontecido eram mais ou menos 350 indígenas. Então, assim, é uma diferença enorme. Então, por um lado, você tem uma vitória, né, que é dessa questão de ter tido mais participação dos povos originários, das comunidades que realmente sofrem com as mudanças climáticas, mas a gente ficou um pouco frustrado de não ter conseguido o mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis. E é importante você trazer esse ponto sobre a participação dos povos indígenas, isso ficou muito latente, né? Ainda mais depois de 2, 3 COPs em países petroleiros, em países de cultura árabe, né? Então, assim, foi permitido que se fizesse protesto, que era uma coisa que não vinha acontecendo nas últimas COPs. Então, assim, a presença aí dos povos indígenas, das comunidades locais, fez muita diferença. Como que essa participação fez diferença de fato no debate, nas decisões, enfim, qual foi o impacto? Eu acho que teve um dia que foi talvez o dia mais marcante da COP, que agora eu não vou me recordar, mas foi ali pelo 5º ou 6º dia de COP, que eu acho que foi o mais marcante porque várias etnias se reuniram na frente da Zona Azul, da área restrita, para pedir uma conversa com o presidente Lula, mas o presidente Lula não estava lá em Belém, e aí eles conseguiram uma conversa com o presidente da COP. Então aquilo para eles foi uma vitória muito grande, porque foi uma forma de mostrar que eles estavam ali. Então, até conversando com algumas lideranças e tudo mais, o objetivo era, a gente está aqui para mostrar que a gente existe e para ter atenção da mídia, e a gente conseguiu. Porque isso, de uma certa forma, pressiona, né? Pressiona as negociações, pressiona quem está lá dentro, se movimentando, e eles conseguiram o que eles queriam, que era uma conversa ali com a ministra Sônia também. Então, eu acho que ter eles ali fez toda a diferença, né? Apesar de, igual você já comentou e eu reforcei, né? A gente não teve o mapa do caminho, mas a gente teve uma coisa muito importante. O Brasil ele é muito conhecido por ter diplomatas que conseguem dialogar muito bem com todo mundo. E aí, com isso, a gente acabou tendo o pacote Belém, né? Que aí foram 29 acordos, o que para uma COP é uma coisa, assim,
muito bacana também, quase inédita, a gente pode dizer, você chegar num consenso tão rápido, né, apesar de que atrasou ali algumas horas, Sim. Mas você chegar nesse consenso com mais de 190 países, é uma coisa que é bacana também a gente Não deixa citar. de ser uma vitória, né? Exatamente. É uma vitória, e assim, a Adriele acompanhou lá presencialmente essas discussões e tal, mas é um xadrez, né? Porque assim, são muitos interesses, são 197 países que têm algum tipo de participação, os Estados Unidos não participaram nesse ano, mas como que faz para ajustar os interesses de todo mundo ali? Porque, por exemplo, os combustíveis fósseis ficaram fora por causa dos interesses dos países petroleiros, né? Outros também não teve uma definição sobre o financiamento dos países ricos, enfim, como que faz para ajustar o interesse de tanta gente, tanto país, numa decisão que tem que ser por consenso? Nossa, eu acho que é o grande desafio de toda a COP, né, Paulinha? Tipo assim, você conseguir chegar num acordo, né, num pacotão, digamos assim, que vai atender aos pedidos de todo mundo. Por exemplo, a gente estava acompanhando a plenária final no sábado, e aí a plenária, ali, foram mais de 10 horas de reunião com todos os países, e aí eles pararam por alguns momentos porque a Colômbia não concordou com um ponto, o Paraguai não concordou com um ponto, e aí inclusive, o presidente André Corrêa do Lago foi muito elogiado pela paciência dele, né, depois pelos países e tudo mais. Mas é justamente isso, a gente conseguir chegar nesse consenso é um desafio muito grande, eu acho que o Brasil conseguiu fazer isso muito bem, mas tem outro ponto muito interessante. A palavra combustíveis fósseis, ela não entrou na carta final, mas o Brasil, de forma muito sutil, colocou metas climáticas para esses países, que fazem essa transição para o fim dos combustíveis fósseis. Então, eles não usaram a palavra, né, a pedido dos países petroleiros, mas na carta você consegue ver que tem indicações do que fazer para acabar com os combustíveis fósseis. Então, foi uma forma que eles encontraram de fazer isso também. E você falou, né, se estendeu um pouco, algumas horas, mas no final até que saiu rápido, né, perto do que a gente esperava, né? A gente imaginou que ia demorar muito mais, né, para sair esse resultado. Isso, exatamente. Geralmente as COPs têm uma fama também, né, de se estenderem além. Eu acredito que se não tivesse ocorrido o incidente que ocorreu na quinta-feira com o incêndio dentro da área restrita, o presidente André ele teria conseguido finalizar a COP na sexta-feira, que era o objetivo dele. Acho que para o Brasil era uma questão de honra conseguir terminar ali na sexta-feira, no máximo no sábado de madrugada. Mas acabou se estendendo para o sábado, mas por incrível que pareça, essa foi uma das COPs que menos demorou. Se eu não me engano, ela ficou ali entre a 10ª ou a 11ª, né, dentre de tantas outras, então acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho nesse sentido também. Que ótimo, Adriele. Obrigada pela sua participação, parabéns pela sua cobertura lá, as meninas foram incríveis, Adriele, Beatriz, Mari, já falei todas aqui, estou repetindo de novo, Isa, Luciana, Thay. Foi maravilhosa a nossa cobertura, parabéns. Obrigada pela sua participação aqui. Paulinha. Obrigada por me receber.